dorameiras e K-popers de plantão, hoje o nosso Papo de Dorama está especial. Eu sou Cíntia Araújo. Eu sou Cláudia Pontes e nós estamos aqui para falar sobre os eventos de K-pop que estão bombando aqui em São Luís, hein, gente? Esses eventos ajudam empreendedores locais, né, nessa questão de economia criativa no mundo do K-pop e no K-drama. E hoje eu tô aqui com uma presença especial, que é a nossa querida amiga aqui, Cibele Trajano, a administradora da página K-pop Maranhão, e ela vai tirar algumas dúvidas aqui pra gente, não é, Cíntia? Exatamente, Cibele, muito bem-vinda ao nosso Papo de Dorama, tudo bem? Tudo bom, gente? Conta pra gente. Estou lisonjeada, primeiramente, aqui com o convite, participar e trazer um pouco dessa história da nossa comunidade, como que ela surgiu aqui e como que a gente está, assim, levando pra frente, crescendo agora. Isso. Né? Seja muito bem-vinda, se sinta muito à vontade. Primeiro, a gente quer saber como surgiu essa ideia e quando surgiu, desde que ano? Como assim, ai, gente, vamos fazer um evento de K-pop aqui em São Luís? Conta pra gente. Assim... A minha história com eventos já é um pouco mais antiga do que a história com eventos de K-pop, né? Eu comecei a fazer encontros em 2006. Nossa, já tem um chãozinho aí, hein? Eu sou garota manchete, né? Cresci vendo manchete, eu conheci anime. Quando eu mudei do interior para cá, para São Luís, comecei a participar de encontros que tinham por aqui, e aí me deu uma ideia. Não, eu quero fazer também, quero fazer o meu próprio evento. E aí começou, né, com um tempo foi focado em animes, cosplay, games, até que eu conheci o K-pop. Que, por incrível que pareça, foi no Sony Shopping que eu conheci o K-pop. Olha, a sintonia aí. Depois que a gente saía de eventos, a gente geralmente ia pro shopping, para aquela área de brinquedos aquela esticadinha. Tal, né? Exatamente. E lá tinha uma máquina de pump, que até então eu não sabia que tinha a ver com Coreia, né? Mas um dia estava lá e vi um MV muito icônico, que eu nem sabia que chamava de MV, né? Que era do Wonder Girls, com a música Tell Me. E eu nunca tinha visto esse tipo de música naquela máquina, né? Foi a primeira vez que eu vi esse tipo de música e também com uma coreografiazinha, com um videozinho. E se você assistir ele hoje em dia, com certeza vai chamar a atenção. A Sorri tá vestida de Mulher Maravilha, e a maior palhaçada, o videozinho me chamou a atenção. E aí eu comecei a procurar, pesquisar na época, né? Isso é mais ou menos 2008, 2009. E para mim, assim, 2009 é o maior ano do K-pop, né? Com vários clássicos que hoje são clássicos hoje em dia, tá? E a partir de 2010 eu comecei a acompanhar, assim, compulsivamente até. Posso até falar disso. Ficar viciada. Foi quase um vício. E como já realizava eventos, né? Eventualmente a gente começou a conhecer pessoas, né? No final do Orkut, tá bom? Conhecer pessoas dentro desse segmento. Na época das comunidades do Orkut. Exatamente. A gente tinha uma comunidade para os eventos, já, né? Já tinha uma certa comunidade ao redor dos eventos. E dentro dessa comunidade a gente começou a reunir pessoas que gostavam de K-pop também. Até que, acho que foi em 2011, 2012, a gente resolveu levar para dentro do evento, mesmo sendo de anime, de games, a gente começou a trazer algumas atrações, né? Levar um data show para passar uns MVs, o pessoal assistia, gostava de dançar, a gente fazia brincadeiras também, um quiz, assim que começou. E aí, assim, demorou até a gente ter essa ideia de, não, acho que dá para fazer agora. A gente tem público suficiente para fazer um evento só de K-pop. Só de K-pop, né? Foi crescendo assim, de pouquinho, mas realmente foi crescendo muito, até que em 2019 a gente começou a fazer o K-Pop Day e o Tingu Fest, que era o K-Pop Day já voltado um pouco só para o pessoal do K-pop mesmo, e o Tingu Fest que a gente tentava abranger um pouco mais. Maravilha, maravilha. Você perguntou, Cláudia? Eu queria saber, Cibele, como assim, você falou que desde 2009, né, começou a gostar de K-pop aqui em São Luís, mas assim, virou o fenômeno K-pop desde 2009 ou antes? Ou você começou a conhecer em 2009? Não, comecei a conhecer em 2009. Né? E como virou assim, esse grande fenômeno mesmo? Assim, essa galera toda gosta de K-pop, porque assim, hoje tem uma comunidade muito grande, né?
Assim, em termos de Brasil, a gente sabe que explodiu quando saiu o Gangnam Style. Ai, quem não dançou, gente? Eu dancei horrores. Exatamente. Foi uma febre, assim, a gente viu que cresceu, que explodiu até dentro dos eventos, pessoas que não conheciam, que não gostavam, na verdade. Existia até uma pequena rixazinha com cosplay, porque era tão gostoso ver as apresentações de covers de K-pop que começou a tomar espaço. Tem aquele ciúmezinho, né? Exatamente. Foi quando a gente viu que tinha, assim, que tinha gente o suficiente, que tinha, a gente já tomava fazer, um vamos espaço separar e fazer o nosso suficiente. próprio para ficar organizado. Exatamente. Aí a gente focava naquele público mesmo, né? A gente começava a conversar diretamente com aquele público, não com tantos gostos em geral. Maravilha. E com relação a esses eventos, qual foi assim o que mais te marcou, assim? E conta também alguma coisinha assim de bastidores, de curiosidades. Aqui tem 2 perguntas em uma só. Qual foi o evento assim que mais te marcou? Que nossa, nesse ano aqui aconteceu tantas coisas e eu quero saber o porquê que marcou. Eu acho que, na verdade, ano passado, eu acho que foi uma coisa que me marcou muito, porque a gente começou a fazer os eventos focados no K-pop em 2019, né? Mas aí em 2020 a gente teve pandemia. Sim. Né? Então foi uma coisa assim que a gente lutou muito para recuperar, né? Com aquele ritmo, aquele público, aquela confiança até do público, né? A confiança também dos espaços, né? Para a gente continuar trazendo esse público para shopping, né, para todos os shoppings. Na verdade, nós já trabalhamos com todos os shoppings daqui e de Ribamar, São Luís de Ribamar. Então, assim, ano passado, quando a gente chegou no último evento do ano, eu vi até tinha um grupo reapresentando uma música de 2020, eu acho, 2021, e eu fiquei assim, poxa, a gente estava num momento tão difícil naquele momento e agora eles, tipo, resolveram reapresentar essa música. Eu estava simplesmente emocionada de ver o tanto que cresceu. E assim, de 2019, que a gente mal começou, né? 2021, que a gente estava se reerguendo, né? dessa pandemia. E aqui, quando eles trouxeram a música de novo, eu fiquei assim, bastante emocionada de ver o tanto que cresceu, o tanto que a gente conseguiu abarcar mais gente. Quando tem gente todo dia lançando, mas o seu perfilzinho do grupo cover segue a gente. Eu digo, gente, isso pra mim isso é muito bom, né? Muito porque emocionante. Fortalece também a comunidade, né? Exatamente. E assim, o que eu sinto assim da Cibele, né, que ela abraça mesmo os grupos, né? Eu vejo assim, eu acompanho os eventos e ela abraça esses grupos de K-pop e tudo. E eu vejo também a divulgação, como é organizado. Essa organização por trás dá muito trabalho? Dá. Um pouquinho, que fica dela. Conta aqui então pra gente qual é o maior desafio. O trabalho deve ser muito, né? Acho que o desafio... Hoje, eu estou conseguindo delegar algumas coisas, né? Tem um pessoal que me ajuda, tem um pessoal que está me ajudando com... Por exemplo, hoje eu deleguei a parte da gente publicar vídeos no YouTube para uma pessoa, né? Porque eu não conseguia. Para dar uma separação. A gente sempre grava, a gente sempre quer registrar, entendeu? Então, mas como eu estava sempre trabalhando, não conseguia fazer esse fluxo no YouTube. Aí eles também ajudam a gente a criar os quiz, que são muito interessantes também. Eu reviso depois. Corto muita coisa, edito muita coisa, edito. Mas já ajuda bastante essa parte do criativo, né? Mas no fim, é a organização de pessoas, né? São muitos grupos. Lojistas também. Tem que equilibrar pratos, como eu gosto de falar. Exatamente. Aqui no Tem né? vários trabalha pratinhos. Equilibrando pratos aí temos que publicar as novidades de algumas atrações que são mais interessantes a gente fazer um post específico, né? Mas aí precisa confirmar tudo. Por exemplo, ainda tem um post para fazer sobre o K-Show da nossa amiga cantora, Abigail Santos, né? Que ela deve cantar no Tingo Fest. E eu acho que eu fiz errado. Já deu aqui um negócio. Então, conta pra gente assim, porque além de reunir K-popers e dançarinos também, eu também quero saber como é essa seleção, né, dos grupos que dançam nesses teus eventos. Também tem a parte de empreender, né? Tem uma galera que você abre para empreender. E como é que é feita essa seleção dessas pessoas? Conta pra gente. Assim, eu também tenho um sentimento muito forte de que seja um evento bom para essa parte também do pessoal, tá? Dos lojistas, porque eu já fui, né? Eu também comecei, quando que legal! Quando a gente começou a trazer o K-pop para dentro dos eventos, a gente sentiu na mesma hora a falta
de ter as nossas coisinhas Umas lá. barraquinhas ali vendendo umas coisinhas, umas Então, lembrancinhas. assim, e era uma época que dava pra gente trazer muita coisa de fora. Hoje em dia dificultou bastante. Então, eu trazia muita coisa de fora. Eu comecei trazendo até coisas de mercearia, né? Álbuns, DVDs, Photocard. Lightstick, que são merchandises oficiais mesmo, né? Ainda não tinha Shopee, ainda não tinha essas coisas que facilitavam. Então, entre 2013 e 2015 foi uma loucura. Eu estava dando conta, assim, tendo que criar uma loja praticamente, né? E até encerrei ela recentemente, tá? Mas assim, por isso que eu também me boto muito no lugar, sabe? De que o evento seja bom. E aí não tem só uma para o seleção? público. Assim, Tem uma seleção? Assim, a gente faz a seleção de acordo com produtos também, né? Porque a gente não quer Tem que haver com... Sim. E de acordo, assim, com a variedade desses produtos. Porque a gente também não quer que venha tudo igual, que não é bom para o público. Não seja as mesmas barraquinhas, Sim, né, com o meu produto. não é bom para o público e também não é bom para eles, porque aí acaba perdendo interesse, o pessoal acha que é tudo igual e acaba, assim, não vendendo bem para eles. Então, eu me boto muito nesse lugar também, tá? De lojista, não só de público, né? De entender o que pode ser legal para o público, mas também o que pode ser legal para a gente, para o lojista. E a seleção é assim, é de parceria, são anos já que eu trabalho com as pessoas. E quando a gente tem mais espaço, a gente verifica perfil, verifica os produtos, verifica também um pouco da atitude da pessoa, se é uma pessoa que realmente se engaja também, Esse né? tem um compromisso, né? Que faz mais sentido para participar com a gente. Sibeli, mas assim, você falou que tem essa seleção e tudo, mas assim, tem uma inscrição, é divulgado no Instagram, como é que Hoje é a gente tem um grupo já de... É um grupo no WhatsApp, Isso, né? exatamente, um grupo no WhatsApp. Porque, na verdade, no fim tem muita gente. Sim. Né? E às vezes aí a gente acaba dando prioridade para quem a gente já conhece, já sabe o trabalho, tá? Já sabe que são produtos muito requisitados também. Então a gente tem uma prioridade para essas pessoas. Mas quando a gente tem vaga, a gente está divulgando no Instagram. Olha, ainda temos vagas para estande, para lojista, mas aí sempre tem que ver também se o shopping vai aceitar, também tem essas coisas, detalhes, né? E antes de chamar aqui a Gabi com o quadro Deu o que Falar, eu quero saber, né, aí da tua trajetória de Dona Mira, qual foi o K-drama que te trouxe pro nosso mundo aqui da Dramaland? Conta aqui pra gente. Eu acho muito gostoso falar isso, porque como eu comecei em 2010, eu também vi muitos doramas em 2010, né? Eu assisti os animes no site que tinha que baixar. Sim, naquele tempo. Baixar. Hoje, né, a gente tem vários streams aí. Um episódio era 4 pedaços. Era fracionado. Sim, mas na época, o primeiro dorama assim, que me pegou mesmo foi Minha Namorada é uma Gumirro, que é com a Shimida. Sim, Olha. eu conheço, E o ele é de Lee Sung-gi. 2009 por aí, já né? vi um teaserzinho dele, parece muito legal. Acho E que é aí de eu 2009 acho por aí. engraçado falar isso para as pessoas, né? Porque, gente, olha, desde que eu conheci os doramas, eu já vi pelo menos mais uns 3 ou 4 doramas que tinha esse tema da Gumirro de novo. Era um cara, era um rapaz, era o secretário, ou não sei o quê. Mas é interessante como é uma coisa cultural que acaba sempre se repetindo, sempre voltando. Mudando só um pouco exatamente. a narrativa. Um outro da época que foi muito bom, que fez muito sucesso também, eu acho que saiu um pouco da bolha porque ele tinha vários idols, como... Não era comum na época ainda, né? Ter idols trabalhando nos doramas. E esse dorama era o Dream High, né? Que tinha nossa queridíssima Ayu. Ai, maravilhosa. A virei Suzy fã demais também era dela, uma muito, personagem muito boa. principal. Né? Tinha vários idols nesse dorama, por isso que ele chamou bastante atenção na época. Então foi um dos doramas assim que também me te pegou. trouxe para esse mundo. Exatamente. Agora, hoje em dia, como eu já vivi todas essas fases, todas essas fases, né? Hoje em dia meu foco assim, talvez um medieval, histórico medieval. Tu gosta mais dos clássicos, né? Gosto, amo chorar com os medievais, porque tem muita política, muita reviravolta. Então, consequentemente, os policiais, thrillers, de política também. Eu acho que tu já assistiu o Conto da Senhora Oki? Ainda não. Mulher, assiste, é maravilhoso. Ela vai de escrava a defensora pública, sabe? A jornada dela é muito boa e é um dorama de época. Eu acho que você vai gostar bastante. Eu amo, porque assim,
dá uma noção, os doramas de época, né, dá uma noção de quanto tempo essa nação vem se desenvolvendo. Por exemplo, um dorama não tão recente assim, mas eu acho que as pessoas lembram, que é o da historiadora, Sim, que sim. tem o Chae-woo, né? Ele fala de como ela começou, como ela foi pioneira sendo historiadora, que era uma função masculina, né? E, na verdade, a gente nem sabia que existia isso. É daí que vem todo esse registro da história coreana. Traz que a uma gente curiosidade vê pra gente. Também. A esses gente também acaba detalhes. aprendendo, né? Não, esses detalhes. E assim, quer dizer que assim, existe uma função dentro dos impérios, né, de guardar essa história. E a gente vê que os reis não podiam nem mexer, Sim. né, porque eles não podiam alterar a história. E eu achei uma coisa muito interessante. Agora, um outro muito mais antigo, muito triste. Nossa, meu Deus. Qual? Desaguei. Ele é um dorama que fala sobre a criação do alfabeto coreano. Qual é como esse? o rei criou o alfabeto coreano como um método de libertação, né? Eu não lembro o nome em português. É tipo assim, a árvore com raízes bem profundas. Deep Rooted Tree, né? Que é o nome. E ele é um dorama super triste, nossa, eu desaguava. Mas é outra coisa que também, assim, desde o começo chamou muito a minha atenção, essa questão da gente conhecer a história do país, né, através dos doramas. Maravilha. Bom, vamos chamar agora a Gabi com o quadro Deu o que falar? Roda a vinheta. Olá! Cheguei aqui Olá, para falar para Gabi. E aí, vocês Gabi? um pouco de algumas notícias, aproveitar que esta maravilhosa tá aqui com a gente. Eu vou falar algumas notícias sobre K-pop e com certeza acho que não tem como começar o episódio de hoje sem falar da passagem de Stray Kids aqui no Brasil. Eles fizeram um show no Rio de Janeiro e em São Paulo, ao todo, se não me engano, foram 3 shows e olha, deu muito o que falar, gente. Deu um burburinho, viu? Como é que Deu. pode? E, assim, vamos imaginar nós 3 aqui, nós 4. A gente tá ali passeando pela praia de Copacabana e tudo mais. Eu gosto muito de jogar futebol. Então imagina, eu tô ali jogando futebol e do nada... Felix? Pô, e ele chega e... Bora jogar uma altinha. Sem brincadeira, foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele simplesmente chegou na praia, tava lá com o pessoal, acompanhado de alguns membros do Stray Kids, que são 8 ao todo, e pronto. Não, vamos jogar bola, vamos aproveitar a praia. Várias fotos estão circulando nas redes sociais, deles aproveitando a praia, conversando com locais, inclusive o Bang-chan, inclusive o Felix, todos os meninos estavam por lá, o Chanbin. Ele falou o seguinte: como é que essas crianças conseguem ser tão habilidosas? Foi o que ele disse em um dos aplicativos de mensagem que ele compartilha com os fãs, o Bolha, né? O Bubble. E, gente, pelo amor de Deus, o que vocês fariam numa situação como essa? Ai, mulher, eu nem sei. Primeiro que você não ia acreditar, né? será que está acontecendo Segundo, isso? eu não sei jogar futebol. Aí é outra babada. Aí é outra... Vai pro segundo lugar. Teve uma também, uma coisa que eu vi que viralizou na internet também, acho que foi o Felix, não sei se foi ele, Sim. que ele começou a cantar, nossa, Esse foi o Bang-chan, mas eu acho isso muito interessante, inclusive muito bom que tu citou isso, porque o Bang-chan tem uma ligação especial com o Brasil, ligando... Ele gosta mesmo, né, Gabi? Ele gosta do Michel Teló, não Ele realmente ironicamente, gosta. ele é muito fã do Michel Teló. Eu vi o Michel E o Michel Teló falou falou que queria, né, um feat, né? sim. Um feat. Eu Ai, vi gente, eu amo esse país. É só o Brasil pra promocionar um negócio E desse pra aí ele gente, né? começa a cantar. A gente tá muito na moda. Estamos na moda, tá, meu amor? Ele começa a cantar essa música no show e tudo surgiu lá em 2020, quando durante uma live, né, ele tava falando com os fãs, e ele falou, gente, quando eu tava na Austrália, quando eu era mais novo, que ele é australiano, ele, nossa, tem uma música que eu sempre cantava. Aí ele foi cantar a música, era Ai Se Eu Te Pego. Nossa, mas, gente... E essa música acho que é 2012 por aí, né? Sim, ele era bem mais novo naquela época, de 97. É a mesma idade do Jungkook, do Mingyu, do Seventeen. E, gente, pelo amor de Deus, quando eu fiquei sabendo daquilo, eu enlouqueci. Não sei vocês. Aí ele voltou a falar sobre o assunto algumas vezes. Foi a primeira vez nessa live que ele falou sobre o Brasil. Disse que ele tinha muita vontade de vir pra cá. E foi aí que o Michel Teló mandou uma mensagem pra ele. Pô, cara, muito obrigada e tudo mais. Aí começou esses burburinhos. Aí ele respondeu a mensagem do Michel Teló em live. Falando, gente, eu não sabia que um artista tão incrível como Michel Teló poderia ter falado de mim. Eu fiquei, ele é meu muito Deus, fã. ele é muito fofo, ele é muito fã. Aí ele aproveitou no show e foi cantar um pouquinho de Ai Se Eu Te Pego.
Ai, E aí as gente. brasileiras foram a loucura, Com né? certeza. As K-popers. Com certeza, o show tava lotado. eu tinha uma 55 mil pessoas. Numa terça-feira. Nossa. Eu tenho uma amiga que tá lá, amiga, e ela tava pirando. E na hora que ele cantou essa música, ela fez todos os vídeos, todos os stories. E eu fiquei assim, cara, meu Deus. Eu fiquei assim, feliz por ela, porque ela queria. Ela era muito fã do Stray Kids. E ela conseguiu realizar esse sonho, sabe? Isso é muito legal, essa questão do sonho, de ser fã. De realizar Eu fico muito feliz também. Foi uma realização. Também realizar algum sonho, assim? Eu fui no show do BTS. Ai, maravilhoso. Tu foi em qual show? De qual Eu ano? fui no Wings. No Wings em 2017. Foi 2018 ou é 2018, isso. 2017. Isso. Porque 2 anos depois eles vieram, 2019, Isso. lá no Allianz. E eu consegui ir nos 2 dias. Foi nos 2 Certeza dias. que foi uma experiência maravilhosa, né? E eu voltei porque eu queria ter uma experiência de show de girl group, que já vieram, né, menores, mas assim, não que me levasse, assim, mas foi quando veio o Twice também para um estado, eu disse, não, gente, isso é um marco, eu tenho que ir. Aí realmente eu fui ano passado no Twice, são os grupos. Eu também fui no Card, porque foi quando eu descobri assim, nossa, eu tenho condições, eu sou adulta, eu vou para uma coisa que eu gosto. Eu posso ela de várias É a vezes. parte boa de ser adulta, né? É, Nesse Eu posso momento. pagar. Nesse momento. Então, no momento que eu pude pagar, tava vindo o Card. Aí eu eu fui no show do Card. E depois, quando eu gostei, me interessou muito a questão do BTS, que estava sempre vindo pro Brasil, sempre reconhecendo o Brasil, né? Ai, Eu disse, gente. não, vou lá ver. Vou lá ver, Vou lá ver. E eu me encantei. Saiu apaixonada. Oh, eu ia falar isso. Saiu apaixonada, não Era tem como. um trabalho assim, dá pra gente ver, é um trabalho surreal que eles Nossa, fazem. eles cantam, eles dançam, entendeu? Não tem como. E não tem- aí- a performance é muito linda. E eu posso Entendeu? dizer São isso que é uma maravilhosos. coisa Uma de todos os sincronia. grupos que conseguem chegar nesse patamar de um estádio, é surreal. Se vocês verem assim, se a gente vê essa organização do palco, as toneladas de equipamento chegando. Isso deu o que falar na coisa época, né, gente? São mais de exatamente. 10 toneladas somente de equipamento de som Exato. e não sei quantos aviões, se não me engano, naquela época, tinha um avião que foi fretado só pra carregar isso. Então, assim, era muito Uma equipamento. mega estrutura, Mega né? estrutura, Mega era estrutura. algo novo no K-pop no Brasil. Não tinha sido feito antes Sim. até então. E eu queria te perguntar uma coisa. Tu que foi no show do Twice, foi no show do BTS. Sim, os dois foram em estádio, claro. E, bom, como tu teve a experiência de girl group e boy group, o que que tu achou ali de diferente? O que que tu mais gostou? Assim, como eu acho que fui meio que abençoada. Porque os 2 momentos da tour, tanto do BTS quanto do Twice, eram momentos assim, que eles estavam fazendo já um review Sim. da tour, né? Então eles incluíram coisas assim, medleys que era assim, que a gente não para, que a gente fica maluco, gritando, feito Todas as maluco, músicas criando, juntas. pulando e E gritando e todo mundo, aquela cantando. sinergia. Então, assim, tanto do BTS que eu consegui ir na pista, do Twice, que eu só fui mesmo de cadeira, foi uma sensação maravilhosa, né? De chegar aquele momento do medley e a gente fica maluco e não teve, mas parece que faltou até o ar, sinceramente. E nesses 2 shows, tu falaste Nem que gravo tinha nada, ficado- porque a minha gritaria é tão... Tô vivendo o momento. aquele momento, que é Exatamente. importante também, né? Tu falou que tu tinha ficado na cadeira, no caso, no show de Twice. Tu chegou aí na pista em algum desses momentos? Ou ficou apenas na cadeira? Não, apenas na cadeira. Apenas na cadeira, mesmo. né? Só Mas eu do tenho uma BTS que eu consegui no informação- primeiro dia. No primeiro dia, né? Ah, eu tinha até esquecido que eu fiz uma outra loucura. Conta Conta pra gente agora. Habla. É, Gostamos de no loucuras. mesmo ano que veio o BTS, eu também fiz, assim, o BTS já foi uma loucura, porque eu já tinha feito a primeira, que foi ir na SM Town, lá no Chile. Olha aí. Mentira. Eu não Mentira. É uma sei loucura como eu fui boa. pra Santiago, gente. Isso Eu foi só em que fui. ano? Foi em 2019, 2019. foi em janeiro. Ah. Aí eles vieram em maio e eu disse, eu não tenho como faltar no BTS. Não tem como. Aí eu tive que bancar todas as minhas escolhas e cometer essa loucura. Aquela Fui história só na se vive uma Semital. vez, Só né? se Tem que vive se uma permitir as vez. E eu experiências. sabia, eu tinha certeza que não iria ter outra oportunidade de ter a SM Town. A SM Com Town. certeza. A SM agora que está descobrindo o Brasil, ela está trazendo os grupos para locais ainda pequenos. Sim, mas, verdade. E assim, isso seria coisa de estádio lá, seria vários grupos. Eu vi o Red Velvet, Aham. que é uma paixão minha vermelha. Eu vi Boa dançando de cabeça para baixo, Uau. que era no tempo que ela lançou a música Woman. Sim. Né? Eu vi
o Kai e o Sehun bem de pertinho, porque eu acabei ficando na pista bem perto que do coisa boa. palco. Nossa, e Né? Exo ainda não teve a oportunidade de vir pra cá pro Brasil, então tu conseguiu Não. ir até eles. Os que tinham naquela época, né? Porque nós já tinha só alguns também. Sim, eles estavam no exército, alguns Exatamente. deles. Mas vi o Kai Sehun bem de pertinho, o Chanyeol também, que também é um dos que eu mais gostava. Então, assim, vi vários artistas e eu sabia que não ia ter outra oportunidade. Então, eu meti a cara, meti o cartão. Mas tá Parcelei, certo. nada que passado não desse certo. Não, e é melhor ir do que não ir, do que ficar remoendo. Ai, mas se eu Exato. tivesse, Ah, os se meus eu surtos- tivesse, não sei Os o meus quê, surtos certinho. estão lá gravados no Twitter. Certinho. Gabi, o que mais que a gente tem aí? Não deu o que falar. Olha só que interessante, quando tu falaste aí, eu fiquei na pista, no caso da SM e tal, olha só que interessante, o Bruno Galhaço, junto com a esposa Giovanna Eubank, eles estiveram na pista, Eu vi esse tour. juntamente com a filha Titi, que é apaixonada pelo Stray Kids, e eles documentaram tudo nas redes sociais, e assim, eles mostraram mesmo que eles não estão ali só de acompanhando, enfeite, eles só também acompanhando. estavam vivendo Eles aquele foram- momento. Com certeza, eles viveram tudo. E o que eu achei mais interessante é que, como a gente sabe, gente que é do K-pop há um tempo, tem o soundcheck, que é exatamente a passagem de som. Alguns fãs, eles têm o acesso a poder comprar juntamente com o VIP, pra você ter acesso daquele contato um pouco mais próximo. E a Titi implorou pros pais, por favor, deixa eu ir pro soundcheck. O soundcheck era 3h30 da tarde, o show começava às 7h30 da noite. Eu vi, eles fizeram um Sim. mini vlog, né? Fizeram um mostrando mini todo esse... vlog essa viagem aí. Dessa viagem, a Giovanna Muito boa. Eubank Da falando passagem de som, né? isso. Tudinho. Ela falando, gente, aqui tá muito quente, mas a gente vai aguentar. Por quê? Porque a Titi precisa ver o Felix. A Titi chorou muito, Muito! né? Ela falou, Eles não gente, o são- Felix mandou beijo pra mim. E Titi, você merece. E eu também estou com muita inveja, porque eu Gente- queria muito ter ido, porque deve ter sido muito divertido. Dava pra ver no rosto dela o quanto aquilo valeu a pena e tá fazendo tudo aquilo do lado dos pais, né? Ai, É uma coisa que ela nunca vai esquecer, né? Com O show certeza. e a presença dos pais naquele Ai, momento. tão gostoso. apoiando ela Nossa. naquele momento, sim. Felizmente estamos chegando nesse momento que os pais estão entendendo o que significa, né? verdade. Participar dessa tribo. Sim, sim, Né? é muito importante. verdade. Até no desenvolvimento da criança, né? Bom, gente, que conversa gostosa, né? Que conversa gostosa, mas infelizmente está chegando ao fim. Sibeli, foi um prazer te receber aqui. Esperamos que você volte novamente. E que tenha, né, mais sucessos ainda, né, na construção desses eventos de K-pop, que só Sim. tenha a crescer, ainda mais agora que a gente é a capital do K-drama. Vamos ser a capital do K-pop também. Vamos atrás desse título. Vamos atrás desse título. Vou falar com o meu prefeito. E a gente vai ficando por aqui. Eu convido vocês para seguir as nossas redes sociais, tanto no Instagram, no TikTok, né, Gabi? Com certeza. Papo de Dorama. E um beijo, um prazer e até a próxima quarta-feira. Até! Até semana que vem. Eu sei.